Bom dia, meus amados irmãos. A paz de Cristo para todos. E nós vamos falar algo para os nossos dia a dia, como aprender de Cristo nos dias de hoje. Vocês que estão nos ouvindo esta manhã, nós precisamos refletir aquilo que o Senhor nos ensinou, para que pudéssemos aprender da promessa do Senhor. Nós vamos falar hoje acerca da salvação. Muita gente não sabe o que é salvação, ou tampouco ser salvos. A palavra de Deus nos ensina acerca da salvação. Nós vamos falar, antes de falarmos o que é ser salvo, primeiro diremos que ser salvo não significa ser da igreja. Salvo, nós precisamos entender que um dia nós estamos perdidos e precisamos achar um caminho para a salvação. Ninguém diz que ser salvo é pertencer à igreja ou um conjunto de regras para o dia a dia. Nós entendemos que ser salvo, precisamos ser salvos porque nós entendemos que estamos perdidos. E quando nós estamos perdidos, precisamos entender que precisamos achar uma solução para as nossas vidas. Por isso que o que ser salvo é preciso nós procurarmos escapar da morte, escapar das coisas deste mundo e saber que Jesus morreu por nós. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, fala exatamente como nós devemos ser salvos. Ser salvo é crer no céu, é crer no Senhor Jesus Cristo, porque um dia Ele veio a este mundo para nos dar a salvação. Por isso nós precisamos entender todas as coisas, é saber esperar, é crer não nos dias de hoje, mas numa vida futura e que nos aguarda lá no céu. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 10, diz assim: porque somos feituras de Cristo para as obras, o quais Deus preparou para que andássemos nela. Então nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e viver segundo a sua orientação, conforme nos diz 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que diz: esperar do céu o seu Filho que ressuscitou dos mortos, e a saber que nos livra da ira futura. Então é nós ter esperança de um dia estar com Cristo. Por que nós devemos esperar em Cristo? Porque esta é a promessa dele. Porque precisamos ser salvos? Porque entendemos que o pecado separou o homem de Deus. Porque o homem pecou e por isso separou-se de Deus, que está em Romanos 3, 23. Essa é por isso que nós estamos separados
de Deus, porque nós pecamos. E quando pecamos, nós entendemos que estamos separados de Deus, que está lá em Romanos 3:23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós entendemos que essa separação de Deus, entre o homem e Deus, está lá desde o jardim do Éden, né? Quando o homem pecou e houve essa separação entre Deus e o homem. Então por isso é que nós precisamos aproximar de Deus e entender que essa separação entre Deus e o homem é porque pecamos. Então estamos caminhando longe de Deus. Em razão das suas condições de pecadores, todo homem está condenado ao inferno. Por quê? Porque nós transgredimos e estamos andando longe de Deus, por causa através da nossa desobediência. Lá em Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Porque nós estamos andando fazendo a nossa vontade e não a vontade de Deus. Por isso, nós estamos separados de Deus. Porque precisamos ser salvos e entender que os nossos pecados, a nossa desobediência, faz a diferença entre nós e Deus. Lá em Efésios, capítulo 2, no versículo 8 e 9, fala exatamente dessa condições do que nós precisamos aproximar de Deus. Porque muitas das vezes nós achamos que ser salvo é através dos nossos méritos, é através do nosso comportamento, mas Deus aqui disse não. O homem é salvo não pelos seus méritos, pelas suas obras, porque o homem está condenado à morte, está separado de Deus. Mas em Efésios capítulo 2, no versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. No versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está vendo aí, prezados ouvintes da palavra de Deus? Muitas das vezes nós questionamos acerca da salvação e achamos que nós temos mérito para alcançar o céu através de nós mesmos. Que quantas das vezes nós, conversando com as pessoas, eles falam sobre os seus méritos, das suas condições, dos seus deveres, como você cumpre, mas aqui Deus disse não, a salvação não vem de vós, isso é um dom gratuito de Deus, porque não vem de vós para que você não se glorie, mas não é de seus méritos, mas a salvação é de Deus, é um dom, é gratuito, mas você precisa reconhecer tudo isso para alcançar a salvação. Você precisa entender que você está separado de Deus e precisa crer através do Espírito de Deus para ter uma vida plena comunhão com Deus. O que é salvação? A salvação é uma obra de Cristo na vida do indivíduo. É a iniciativa de Deus, porque Ele é soberano. Deus vai ao encontro do pecador e convida a aceitar o Evangelho. Porque Deus viu que o homem está longe dele
e precisa ser salvo através da sua palavra. E ele convida a você seguir a ele. Porque lá em Mateus, no 11:28, ele faz esse convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque ele quer te aliviar, ele quer mudar, ele quer transformar você, mas você precisa se arrepender. Porque Deus chama a todos ao arrependimento, à pregação. Para isso, Ele chama. Mas você precisa entender, porque a salvação depende de você, porque Ele está te convidando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Então há uma necessidade de você crer, se arrepender, tomar uma posição. Porque em Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você tem que entender, você está caminhando longe de Deus e precisa do amor de Deus para a sua vida. Então, por isso é que a Bíblia nos ensina o que é ser salvo. São você saber que está perdido e precisa de Cristo. Por que precisa de ser salvo? Porque você está separado da presença de Deus e você precisa de Deus para a sua vida. E o que é a salvação? É você entender que Deus é soberano. Deus quer que você se arrependa dos seus pecados. Amém, meu irmão? Ser salvo é saber que você precisa de alguém para cuidar de você. E ter esperança de um dia estar com Cristo no céu. Lá em 1 Tessalonicenses 1, capítulo 10, fala exatamente dessa esperança que nós precisamos ter para encontrar-se com Deus. Diz assim, 1 Tessalonicenses, é esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, e a saber que Jesus que nos livra da ira futura. Nós precisamos entender isso, irmão. Porque é por isso que Jesus veio a este mundo, para nos dar essa certeza de salvação. E no ponto 4.2 fala por que precisamos ser salvos. Nós precisamos ser salvos porque nós estamos perdidos. Porque o homem pecou e por isso separou de Deus. Houve uma separação quando o homem desobedeceu a Deus. E lá no início da criação, quando o homem pecou, e ali houve uma separação entre Deus e o homem. Em Romanos 3:23, ele fala exatamente dessa separação. Por quê? Por que o homem se separou de Deus? Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vimos aí o motivo, irmão, que nós precisamos ser salvos. Essa é a razão da condição dos pecadores, porque todo homem está condenado ao inferno. Esse é o motivo que nós precisamos ser salvos. Romanos 6:23, ele fala dessas condições do homem. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que nós, quando lemos a palavra de Deus, nós paramos e meditamos e vimos aí o amor de Deus para conosco.
ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos estar observando as Escrituras e viver diante do Senhor. E saber que nós fomos separados de Deus por causa da nossa indiferença, porque nós pecamos contra Deus. E o que é a salvação? A salvação é uma aplicação da obra de Cristo na vida do indivíduo. É a iniciativa de Deus, que Ele é soberano, irmão. Então, a salvação é isso aí. O que é salvação? Vamos ver João 8, 34. João 8 fala da iniciativa da obra do Senhor nas nossas vidas. 34 e 36 que fala: e respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, aqui ele fala das condições que nós vivemos. Somos condenados e precisamos se libertar dessas coisas que nós cometemos. E ainda diz que o filho fica em casa para sempre, mas o servo não. Os servos não pertencem a ficar aonde no seu lar, porque ele não pertence. Mas aqui fala, o filho sim. Porque se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque nós entendemos que a salvação, ela não é mérito nosso, é um dom de Deus. Que a salvação é pela graça, não pelas obras, para que o homem em si não se glorie, irmão. Nós entendemos todas essas coisas e precisamos colocar em prática e ter uma vida plenamente na presença do Senhor. Depois que nós temos esse processo de salvação, é preciso haver uma regeneração. Por quê? Regeneração é uma transformação que Deus opera no indivíduo quando crê. Então, é necessário que nós paramos e avaliamos a nossa vida, as nossas condições com Deus. Fizemos uma avaliação, porque a avaliação é uma direção espiritual que temos uma responsabilidade diante de Deus. Porque regeneração é aquilo que você fazia e agora não faz mais. Você precisa ter uma nova conduta, porque regeneração significa literalmente nascimento. Nascimento é nascer de novo, ter uma nova vida na presença de Deus. Por isso que tem que haver uma regeneração, irmão, porque muitas das vezes, quando você, antes de conhecer a Cristo, você tem uma atitude, talvez de falar, de pensar, de analisar, tem um comportamento que não é legal. Conforme o apóstolo Paulo, colocando a sua carta, antes eu matava, hoje eu não mato. Antes eu roubava, agora eu não roubo. Porque você foi regenerado, você teve uma transformação pelo Espírito, pelo poder de Deus. Então, nascimento significa, não é voltar atrás, significa mudança de comportamento. Isso que quer dizer.
Quando nós temos essa regeneração, nós passamos a ter uma união com Cristo. Nós passamos a ter uma amizade mais sincera, mais profunda com Cristo, que nós passamos a ter uma intimidade com Cristo. O que é a união? União, quando nós pensamos em união, é ser um povo unido, um povo que vive uma transparência, porque somos unidos pelo amor, somos unidos por Cristo Jesus. A regeneração está unida com Cristo. É tudo que o crente possui no aspecto espiritual está firmado no fato de Cristo estar nele e ele em nós. A palavra de Deus nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, é uma experiência que quando a gente crê em Cristo, há essa transformação, há essa mudança de vida, porque tem que haver regeneração, tem que haver união, tem que haver uma amizade, uma parceria com Cristo, porque senão não é união, não é regeneração. Por isso nós precisamos, irmão, estar pensando em todas essas coisas, como nós devemos caminhar em direção a Cristo, porque aqui nós precisamos ter esse entendimento. O que é ser salvo? Será que as pessoas sabem o que é ser salvo? Ser salvo é crer, é confiar, é aceitar e saber que você está perdido. Você está caminhando longe de Deus e precisa ser salvo. Quando nós não estamos em apuro, o que nós falamos? Salva-nos, Senhor, porque eu estou perdido. Então, porque você está querendo aproximar de alguém, de algumas coisas, para você ser livre. E aqui Jesus te dá essa oportunidade, para você entender que precisa de Cristo, que essa separação surgiu desde o início do mundo. E por que precisamos ser salvos? Entender que somos de Cristo e precisamos ser salvos através de Cristo, não através das nossas obras, que muitas das vezes nós achamos que ser cumpridores dos nossos deveres, ser cumpridores daquilo que precisamos fazer, respeitar as pessoas, o patrão. Isso é alcançar a salvação? Não. A salvação não é mérito nosso, a salvação é dom de Deus, é gratuito. Por isso ele disse: venham a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E o que é ser salvo? Ser salvo é aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador, para que você possa ter uma nova vida, nova esperança de um dia estar no céu e haver uma mudança de pensamento, uma mudança de transformação, para que você possa um dia estar com Cristo na presença de Deus. Que Deus abençoe a cada um que está ao nosso alcance, da nossa voz, que vão participar e entender que ser salvo é viver na presença de Deus, aceitar o seu sacrifício, que um dia na cruz do Calvário ele morreu por nós, entregando a sua vida para o nosso viver no nosso dia a dia. E nós podemos ter uma esperança de um dia estar no céu, conforme a 1 Tessalonicenses fala da nossa esperança, não é aqui, mas é de um dia estar na presença de Deus. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a cada um.